Então, o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essencialismo, minimalismo, a gente vai falar sobre fazer o básico. Eu tenho até um texto pronto para isso, para liberar para vocês. Estão vindo, tem coisas que eu nem falei pro Reginaldo, como sempre, né, gente? Porque se eu for falar tudo pro Reginaldo, ele vai ter que morar aqui em casa, né? Então, o que que acontece? A gente vai fazer o relançamento do site do Nutridados. E vai ter lá, já tem já, e vai ter mais ainda, contando casos de sucesso, contando sua história, seu relato de inspiração com comida de verdade. Não importa se você fez paleo, não importa se você fez cetogênica, não importa se você fez carnívora, não importa se você. Não importa, tá? Se foi a base de comida de verdade, você quer compartilhar a sua história, você quer inspirar alguém. Às vezes, assim, a gente compartilha a nossa história num site maior, num lugar com mais visibilidade, mostra para nossa família, a nossa família nos leva mais a sério, né? Acho que o Reginaldo congelou. Não, tá vivo. Aí, se você tiver alguma coisa, se você quiser contar a sua história, cara, manda pra gente. Então, bora lá. A gente vai falar do minimalismo, do essencialismo e a gente vai falar isso sobre diversos pontos de vista, né? A gente vai tentar fazer uma live com menos de 1 hora. Temos sempre ficado em 1 hora, vai ficar por aí um pouquinho menos, tá? Então a gente vai direto ao ponto, porque, né, essencialismo, minimalismo é isso, né, gente, né, Brasil? Hoje eu tava treinando, né, correndo, e aí eu tive esse insight. Vamos falar sobre isso. Por quê? Eu fiquei assim, ai, gente, eu vou ir de novo gravar live com essa blusa. Eu tô sempre todos direto com essa blusa aqui nas lives. O que que acontece? Tem aproximadamente 2 anos eu comecei a aderir ao minimalismo, né? No guarda-roupa, nas coisas que eu compro e tal. É um processo, não é um despertar pela manhã, ter 5 roupas no cabide e 5 roupas na gaveta. Não é isso. É um processo onde você vai eliminando coisas, você vai aprendendo a comprar, é um processo, você vai entendendo qual é a sua necessidade. E tem muitas pessoas que confundem, né, esse minimalismo e acha que minimalismo é não ter nada. Na minha concepção, minimalismo é ter o que você precisa, né? No caso, agora eu vou ter que comprar uma blusa para mim nova para treinar, uma calça, porque eu tenho acho que 2 ou 3 calças e 5 blusas. Só que agora eu tô treinando 7 vezes na semana. Então eu não dou conta de lavar tudo, né? Então eu tô tendo que lavar várias vezes roupa e então eu vi, peraí, agora eu tenho realmente uma demanda, agora eu tenho sim uma necessidade e ter um pouquinho mais de roupa de treino, talvez umas 2, 3 peças, vai fazer toda a diferença, né? Então, não tem como, por exemplo, se eu fosse a princesa da Noruega. Não é o caso, tá, gente? Ainda. Mas vamos dizer se eu fosse a princesa da Noruega, tá? Gente, vocês acham que caberia eu ter 3 vestidinhos e uma bolsa? Não, não tem não tem cabimento, porque é cobrado disso, né, de uma figura pública. Ela pode repetir roupa, pode repetir roupa, pode repetir bolsa, pode repetir bolsa. Só que não é adequado ali para a demanda dela, para a necessidade dela ter 2, 3 roupas, né, para estar em eventos, enfim. Então, eu quero trazer hoje para vocês essa reflexão e tem um amigo que fala muito isso, é o Anderson. Qual o Instagram dele, amigo? É Anderson JC? Eu nunca sei pronunciar o. Mas depois a gente bota aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo eu vou citar ele. Então, ele sempre fala com isso, e uma vez eu fiz alguns vídeos aqui, né, que eu reciclo aqui as coisas, eu vendo, eu compro usado, eu não tenho o menor preconceito com isso. E aí, levar isso também para a nossa vida pessoal, né? Porque estilo de vida, saúde, alta performance, tá também do jeito, no nosso padrão de compra. Como a gente compra, como a gente consome as coisas, como a gente consome a comida, como a gente resiste aos apelos do marketing, aos apelos da publicidade, né, gente? Porque eu acho que nós mulheres sofremos mais com isso. Quero que você diga o seu insight, Reginaldo, sobre isso. Sobre roupa, sobre Ó, consumo. Você, é, como homem. assim, durante essa, vamos dizer assim, né, essa
essa minha experiência de vida, a gente tem vários insights sempre, né? Uma das coisas mais, se eu não me engano, o Freud fala o seguinte: toda vez que é retirado do homem, assim, só sintetizando, tá, pessoal? Toda vez que é retirado do homem, por exemplo, as coisas que estão ao seu alcance, o instinto, ele prevalece o instinto no cara. O cara, porque a gente aqui na face da Terra, a gente é animal como um outro, né? Então, cara, a coisa que eu mais vi isso, onde que eu vi mais isso foi na época da greve dos caminhoneiros, aquelas filas imensas das pessoas querendo comprar combustível, né? Encher o tanque. Então as pessoas foram lá, encheram o tanque, compraram gasolina extra para deixar em casa. Na época eu decidi o seguinte, que eu não iria fazer isso, né? Eu não iria fazer isso porque, primeiro, que eu estaria vibrando na escassez, né? Falei, pô, eu direto estou estudando sobre isso, eu estou pregando isso, e agora eu vou nessa corrida maluca, igual as pessoas, fazer filas e filas quilométricas, a não ser que você precisasse de gasolina, por exemplo, taxista, ou o pessoal do Uber que trabalha com isso, né? Mas mesmo assim, na época, várias pessoas que faziam Uber, por exemplo, uma viagem daqui no plano piloto, o cara estava cobrando R$ 1.000 das pessoas, né? As pessoas precisavam chegar no negócio, estava cobrando absurdos, né? R$ 300, R$ 400. Então, eu decidi na época que eu não ia fazer isso, né? Eu fui lá, eu nem sabia que ia ter greve de caminhoneiro nem nada, porque geralmente a gente enche o tanque uma vez por semana. Então eu enchi e falei, pô, agora eu vou lá, agora eu vou para o trabalho e tal. Mas depois que eu passei e vi aquele tanto de gente lá, eu falei, cara, eu não vou fazer isso, né? Vou esperar, durou uma semana e meia, e aí eu fiquei pensando, e se fosse água aquilo, né? Se fosse água, né? Se fosse na questão, por exemplo, se faltasse água, o que que ia acontecer? Gente, ia ser uma guerra mundial, né? Ia ser uma guerra civil, aliás, desculpa, uma guerra civil aqui no Brasil, porque a gente está tão vibrando na escassez que muitas vezes a gente nem se pega, nem se dá o fato, né? Pô, só a gasolina está acabando? Não, ainda tem meio tanque ainda. Pô, por que você no transporte público está funcionando? Então você não arranjou outro tipo? Não, porque então vai muito de ego, vai muito de vaidade da gente, né? Ontem mesmo, Tânia, você falou de insight, né? O meu carro deu problema aí esses dias, então precisou ir para o mecânico e eu precisei usar o transporte público. Então, ontem mesmo, quando eu fui, eu estava bem estressado, né? Pô, o transporte público é ruim e não sei o quê, que eu vou chegar atrasado. Aí me deu um insight assim, pô, eu já sei que o transporte público aqui em Brasília não Não, são o mais... transporte público é ruim, o quê? Como é que é? Como é que é a pergunta? O público é ruim, depois o que você disse? Vocês estão ouvindo a gente? Pronto? Ah, vai, fala. Não, porque é o seguinte, eu peguei o transporte público para ir para o trabalho, então eu estava muito estressado, né? Então, assim, meu ego tava, vamos dizer, cintilante, né? Pô, não sei o quê, agora você está andando de ônibus de novo. Gente, então depois eu me recobrei, eu falei, pô, peraí, a essência comanda a forma, né? Falei, mas por que eu estou tão estressado? Porque eu estou pegando transporte público no caso de mais pessoas? Por que eu estou tão nervoso aqui? Aí eu falei comigo mesmo, jovem, da próxima vez, você, em vez de sair, porque lógico, você sai da sua casa meio-dia com o carro, você vai chegar no seu trabalho meio-dia e 40. Mas, se você sair de ônibus no mesmo horário, você vai chegar às 13h40, porque você tem que pegar duas condições até chegar no seu trabalho. Isso é normal, é o sistema que é assim. Então, quando foi ontem, eu saí da minha casa às 11h30 e deu tudo certo. Cheguei lá numa boa, cheguei sem estresse nem nada. Então, é só uma adaptação. Isso aí nos remete, quando a gente entra no estilo de vida low carb, então as pessoas pensam o seguinte, cara, o meu sonho é emagrecer. Mas não é só no emagrecimento, né? É todo o estilo de vida que a gente está, vamos dizer assim, que a gente está se inserindo, né? Então, daqui a pouco, como eu já tive insights, como a Tânia também já teve, como ela já falou no começo, né? Geralmente, quando a gente chega lá no supermercado hoje em dia,
a gente vê o tanto que a gente estava bombardeado por marketing, né? Todas aquelas coisas inúteis, né? Que nos envenenava, né? Que nos faziam mal. E agora a gente nem tem vontade de passar ali, né? Geralmente eu passo no meio ainda para sentir o cheiro mesmo, para testar a minha. Eu gosto de testar os meus limites, porque até aquele cheiro de biscoito, aquele cheiro não sei do que, várias coisas que eles usam para nos pegar ali, né? Nessas armadilhas do dia a dia. É, e a gente tem que ser testado diariamente, igual no sistema imunológico, tem que ser testado diariamente, né? Andar descalço, muitas vezes a gente andar descalço na rua, a gente ter contato com a terra, né? Isso aí não faz mal nenhum para a gente, muito pelo contrário. Mas essa questão do minimalismo, a Tânia falou, é muito legal mesmo, porque, cara, você vê, é, eu geralmente hoje em dia, quando eu vou comprar qualquer coisa, eu me faço uma pergunta bem básica. É, você precisa disso? Você precisa realmente disso? Então, por exemplo, outro dia eu passei e vi, igual a Tânia falou, de questão de treino, né, cara? A gente é apaixonado por roupa fitness, né? Mas não quer dizer que eu seja escravo disso. Então, eu passei e vi uma bota linda lá, né? Essas botas de plataforma baixa, que é boa para você malhar a perna e tudo mais. Cara, eu perguntei, eu preciso disso? Então, meu ego estava no comando, né? Eu preciso disso? Não, eu não preciso, porque eu já tenho duas em casa, novas, tão boas ainda. Então, para que eu vou botar o meu recurso aqui se eu posso botar meu recurso em outras coisas, né, mais essenciais naquela hora, né, naquele momento? Então, cara, é assim, você vai passando pelos shoppings. Ah, cara, será que eu preciso tomar agora esse sorvete? Não, eu não preciso mais tomar isso. Então, você vai se libertando dessas coisas e a gente vai ver no essencial, né, como a gente funciona, né? Em vez de eu gastar R$ 700 num pote de whey, por que não investir isso em comida de verdade, né? Ah, porque me falaram que se eu não tomar whey eu não vou crescer, ou não vou emagrecer, ou não vou não sei o quê. Cara, tudo isso é marketing, né? Então, o que a gente prega, esse lado que a gente vai lapidando, né? É como se a gente estivesse largando saco de cimento que estão presos no nosso corpo, que impede a gente de andar, que impede a gente de ver. Então, tem várias coisas, né? Por que você não pode levantar um pouquinho mais cedo e preparar a sua própria comida, né? Por que você não pode investir aí, de repente, numa bolsa térmica, né? Ah, porque eu ando de ônibus, não sei o quê. Tem uns gelinhos hoje em dia que você pode andar com a sua própria comida para cima e para baixo, para parar com essa desculpa, né? Ah, eu cheguei no trabalho, eu tive que comer porque não tinha nada para comer, né? Então, assim, a gente tá na hora da gente tomar conta da gente, né? Tá nessa semana, você sabe uma coisa? Eu acho que a gente tem um pensamento interligado. Hoje mais cedo, quando você falou qual o assunto que a gente ia conversar, foi justamente isso que eu estava estudando ontem. Eu agora não lembro dos nomes, mas depois eu vou fazer um post sobre isso. O sobrinho do Freud, lá no caso, lá, ele pegou as ideias do Freud e ele tinha uma ideia muito constante, né? Depois da Primeira Guerra, ele chegou ao entendimento que o povo não poderia tomar decisão nenhuma. Então, ele tinha que transformar o povo, ele tinha que botar o povo para consumir, né? Então, ele foi contratado pelo governo dos Estados Unidos e pelas grandes empresas, e aí que ele começou, né? Por exemplo, a primeira campanha dele foi para a indústria do tabaco. Então, a indústria do tabaco, o pessoal chegou para ele e falou: poxa, as mulheres não fumam porque a sociedade machista, não sei o quê. Não, peraí, né? O que ele fez? Ele contratou aquelas artistas mais famosas da época, né? Naqueles filmes apareciam fumando, né? Então, ele deu uma identidade, né? Vamos dizer assim, empoderou, era status de poder a mulher fumar e falar de igual, porque ele perguntou para o psicanalista, assim, o que representa o cigarro para o homem, né? E tal. O cara falou: vou falar, o cigarro para o homem representa o pênis, né? Sinal de poder e tal, não sei o quê. Então, o que ele pensou? Falou: pô, eu vou botar aqui as melhores artistas do mundo aqui, fumando nos filmes, e vou dar poder para a mulherada. Então,
ele começou a inserir as pessoas nesse mundo, né, as mulheres nesse mundo do tabaco, através dos artistas, né? O presidente, na época que contratou ele, tinha um problema muito grande de imagem, então ele pegou todos aqueles artistas mais famosos na época, botou lá na Casa Branca e botou todo aquele marketing, né, para nos envolver, né? Se você não usar esse sapato, você vai ficar para trás. Se você não usar essa roupa, você vai ficar para trás. As cores vermelhas daquele refrigerante, aquelas cores brancas do refrigerante, não são à toa. Então a gente vai estudando, a gente vai ver como a gente é manipulado, né? E informação é poder, né? Então você tem que usar isso. Se você tem informação e não usa, é informação morta, né? Então hoje, quando a Tânia me falou sobre o assunto que a gente ia falar, eu falei, cara, só pode ser transmissão de pensamento, porque ontem eu estava estudando, ontem eu vi 2 documentários muito interessantes assim sobre isso, e depois, se vocês quiserem, eu vou falar para a Tânia botar lá esse documentário para vocês verem, uma série de 7 vídeos, ainda não terminei de ver, mas é engenharia do consentimento, né, pessoal? É toda a engenharia do consentimento. Você faz as coisas que te fazem mal em prol de dar lucro para alguém, né? Então não se engane, né? As empresas, elas têm ação na bolsa, elas precisam dar lucro. Não tá nem aí, cara, se seu filho vai passar mal, se seu filho vai ter alergia, se você vai passar mal, se você vai engordar, se você vai ficar diabético, eles não estão nem aí. O importante é dar lucro, né? Então, e também existe o senso comum, né? Quando você começa a fazer, ontem uma amiga minha também, você está vendo como é que é a transmissão de pensamento? A amiga minha ontem falou assim, Reginaldo, estou seguindo aquela sua dica. Qual dica? Cara, em vez de eu levar banana, maçã na hora do lanche, eu estou levando lá 3 ovos e um pedaço de frango. Aí no outro dia eu estou levando 200 gramas de carne para o meu lanche. Ah, não sei o quê. Aí as pessoas viram lá eu comendo, e aí chegou na hora do lanche, tem bolo, tem pão de queijo, tem um bocado de coisa lá, só que eu estou em outra vibe. E as pessoas olham para mim com cara de nojo, né? E aí eu me senti incomodada por um minuto, mas eu lembrei do que você falou, né? Olha o senso comum, né? As pessoas estão vivendo o senso comum. Se você faz uma coisa diferente, elas vão relutar e elas vão te criticar, mas no final é uma autocrítica. Pô, como é que você dá conta de fazer isso? Eu não dou conta de fazer. Esse é o recado, né? Uhum. Esse final de semana, no sábado, eu resolvi relaxar um pouquinho, eu estava muito sobrecarregada, resolvi relaxar um pouquinho. E falei, eu quero ver de novo o filme Forrest Gump, né? Eu tenho uma coisa assim, gente, que eu gosto de ver os filmes, ver e rever. E eu lembro a impressão que aquele filme me causou em mim num primeiro momento, e aí eu tento ver, peraí, caramba, e ver o quanto que o meu pensamento, o quanto que a minha visão de mundo mudou nesse tempo que eu não assisti esse filme, né? Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi Forrest Gump, mas não tem menos que 2 anos. Então eu fui assistir. Eu falei, acho que eu não vou conseguir assistir esse filme, porque eu já assisti tantas vezes, eu não vou conseguir ficar entretida. Gente, eu desconectei do mundo, assim, sabe? E uma coisa que me marcou muito no filme, e isso tem tudo a ver com essencialismo, tá? Porque, assim, hoje as pessoas estão sempre fazendo muitas coisas. Mas fazer muitas coisas não quer dizer que você está fazendo o mais importante. O que te preenche, o que te deixa realizado. E aí a gente tem uma sociedade extremamente ocupada, extremamente ativa, extremamente improdutiva, doente, estressada. Esse mês é o mês do Setembro Amarelo, né, da depressão. A gente sabe o quanto que a depressão ela anda aí muitas vezes de mão dada com a ansiedade. E a gente vê, né, uma geração fazendo muitas coisas o tempo todo, mas extremamente vazia, extremamente não presente. Aí você vai para aquela reunião, você vai para a faculdade, você vai para algum lugar, mas você está pensando, peraí, eu não tenho tempo para curtir o meu filho. Peraí, eu não tenho tempo para cuidar do meu corpo. Peraí, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Então, ter essa visão, saber o que é essencial para a sua vida como ser humano, tem que estar muito claro. Ou você não vai ter uma vida
plena. Não vai ter uma vida plena, gente. Simples assim. Tem um outro vídeo que a gente falou aqui sobre ansiedade, né? E eu falo um pouquinho isso, eu falo novamente, clareza de propósito. Clareza de propósito. E, cara, a gente fica falando aqui, né? Se ouvindo, eu vou até assistir de novo essa live, porque foi realmente maravilhosa essa live. E foram muitos insights legais, e a gente se ouve também, gente. Tá? A gente quer se ouvir também. Também é. E aí, eu fui assistir, acho que a gente estava falando tanto disso, né? Estava vibrando tanto nisso, que quando eu assisti o Forrest Gump dessa vez, eu falei assim, o cara tem clareza de propósito. Ele vive uma coisa de cada vez. É claro que tudo ali, gente, é uma ficção, é uma paródia, né? Então ele encontra vários presidentes, ele se dá super bem, é condecorado na guerra. Ele sabe por quê? Porque ele faz o essencial. Ele tem ali um objetivo e ele fica só naquilo. Para quem não sabe, Forrest Gump, ele tem uma espécie de limitação cognitiva, um QI muito baixo, se não me engano, 75. Mas é autismo, né, que ele tem. Oi? Uma forma de autismo, né, que ele tem. Não é autismo. Não. É um QI muito baixo, é intelecto mesmo. Ele não, enfim, ele não consegue perceber as coisas da mesma maneira. Mas ele tem essa clareza. Ele não está o tempo todo pensando em trilhões de coisas e fazendo 1 milhão de coisas. Então, cada coisa que ele faz por vez. E faz bem, né? Mas bem. Porque é só aquilo dali. Né? Então, quando ele sai do exército, né? Ele leva um tiro no bumbum. E aí ele aprende a jogar ping-pong na enfermaria lá no Vietnã. E ele tá jogando lá o ping-pong dele e ele não sabia, nunca tinha jogado ping-pong. Então ele pergunta, como que se joga isso? E o cara fala, não tira o olho da bola. Haja o que houver, não tire o olho da bola. Gente, isso é sensacional. Então, a gente tira o olho da bola. A gente está fazendo várias outras coisas. A gente está ali. Eu faço isso também, tá? Não vou mentir. Quem sou eu, né? Acho que vocês veem aqui que eu tô envolvida em várias coisas ao mesmo tempo. Mas todas essas coisas, gente, eu faço com paixão. Tá dentro do meu propósito de vida, que é ajudar pessoas levando informações. Então, eu não saio desse propósito. Porque quando eu saio desse propósito, eu não sou feliz. Eu demorei muito para descobrir que esse era o meu propósito de vida. Mas uma vez que eu descobri, a minha vida, ó, deslanchou em todos os sentidos, tá, gente? Tanto no profissional, quanto no relacional, no pessoal. A minha vida realmente deslanchou. E, gente, isso é foco. Isso é viver o essencialismo. Isso é viver o essencialismo e prosperar e estar bem. Vejam o filme. Aqui, para mim, na Noruega, tá no Netflix, tá? Forrest Gump. Veja sob essa perspectiva de foco, né? Então, e pela simplicidade, não, é isso, é muito simples, né? E tem outras coisas que, se a gente for pegar aí, conversar com outro profissional, talvez de psicologia, né? Com um psicanalista, a gente for conversar mais, a gente vai ver e ter vários outros insights sobre esse personagem, Forrest Gump. Mas, e o engraçado também, gente, é muito insight. É um filme, assim, que eu assisti e realmente não peguei celular, não peguei nada, eu tava sozinha. Eu falei, caraca, isso aqui, vou destruir isso aqui. Você falando sobre esse negócio do foco, né? Agora vamos levar para a nossa vida real aqui. Uma coisa que eu vejo muito, né? Cara, um propósito que eu estou agora, principalmente assim, por exemplo, lá, igual você falou, né? Você focar naquilo que você está fazendo. Por exemplo, na academia. Eu estava muito naquela de filmar os treinos. Ideia, amiga, do Forrest. Isso vai ficar sem sentido. Não, pode fechar. Pode fechar. Então, desculpa. Tem um outro insight do filme. Não sei se vocês sabem, tem 1 mês que eu comecei a correr, né? E o Forrest, ele corre, né? E aí, assim, run, Forrest, run, né? Em inglês, né? Então, corra, Forrest, corra.
E aí, é incrível isso, porque realmente eu comecei a correr agora, e se você deixar, durante a sua corrida, se você deixar qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento, minha perna tá doendo, não sei o quê, o meu pulmão tá ardendo, você para, né? Então, ter essa clareza ajuda você a se manter em movimento. E aí vale também para o exercício, vale também para a alimentação. Essa clareza, esse foco e correr realmente atrás desse objetivo sem deixar que os ruídos, sem deixar que as outras coisas e as outras pessoas e você mesmo se sabote, né? Então, vou recomendar de novo, assistam esse filme. Semana passada eu recomendei o Clique, não sei quantas pessoas viram, quem tiver visto me dá aqui um feedback, mas Forrest Gump, vai, pode falar, da academia. A gente podia, isso aí, tá vendo? Outro insight, a gente podia, tá vendo como é que acontece as coisas na Nutridades? A gente poderia fazer isso, né? A gente botar um filme para a gente assistir durante a semana aí, que dão esses despertares, assim, que tem uns recados escondidos, né? Isso aí é bacana. Você falou aí da questão do Forrest Gump e do foco dele, né? Que ele faz uma coisa por vez, mas ele faz bem feita. Então, eu estava muito naquela pegada de filmar, chegar em casa, botar no Instagram, né? Isso ali, cara, você filmando o treino, você mostrando que você está treinando, eu tenho uma consciência que a gente inspira várias pessoas, né? E eu falo para vocês, cara, eu sou um ser humano como outro qualquer, né? Mas quando a gente chega a cultuar a disciplina, tudo na vida da gente flui, porque com disciplina, mesmo você não querendo fazer, você vai fazer, né? Então, uma coisa que me deixava muito pé da vida na academia era a questão, por exemplo, você chega, a academia está um pouquinho cheia, e o cara fica 5, 10, 15 minutos lá no celular atrapalhando, né? E eu ficava puto com aquilo. Aí um dia eu falei, cara, já que eu tô puto com isso, eu vou fazer um propósito comigo. Não vou nem tirar o celular do carro, né? Bota uma mensagenzinha lá, no treino, né, e tal. Então, cara, durante aquela 1h30 ali, né, geralmente 1h30, 1 hora, 1h30, o meu celular fica lá dentro do carro, lá, né, porque tem um estacionamento, né, ou eu pego ele e deixo ele ali no canto, sem mexer no celular, né, a não ser que seja uma ligação muito, 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 muito importante mesmo, uma coisa que vai interferir, né, caso de doença, caso de morte, mas mesmo assim, depois você liga para a pessoa. Então, eu estou fazendo esse propósito e, cara, eu vejo tanto que você flui, tanto que a coisa flui, você começa a fazer mentalmente ali, né, os 30 segundos de descanso entre uma série e outra, ou 1 minuto de descanso entre uma série e outra, e aí o treino flui com qualidade, você não atrapalha as outras pessoas, né? Não estressa as outras pessoas, porque as pessoas veem que você não está atrapalhando a sequência delas, né? Porque a gente tem que ter essa noção de compartilhar, né? Compartilhar. Então, na academia, você está compartilhando. Um propósito que eu fiz agora também comigo, eu saía daqui, quem conhece Brasília, eu moro na cidade satélite do Gama e trabalho ali na Asa Norte, ali no plano piloto. Então, são cerca de 35 minutos ali de carro. Então, eu estava em todos os dias sozinho. Então, a empresa onde eu trabalho se associou a um programa que a gente pode dar carona para as pessoas que vão no mesmo destino. Então, as pessoas já são conhecidas e tudo mais. Então, eu já estou dando carona para essas pessoas e é uma coisa que me faz muito bem, né? Eu ganhei porque estou fazendo bem para alguém e ganhei porque fiz novos amigos, né? E ganhei também porque as pessoas perguntam, pô, vem cá, como é que você tá assim? Cara, entra lá no Nutridados, né? A gente está no Instagram, a gente está na internet, entra no nutridados.com e você vai descobrir os nossos segredos lá, né? O que a gente faz? Na verdade, o que a gente faz aqui é o essencial para a gente funcionar, né? Então a gente está muito nessa. É transmissão de pensamento mesmo, cara. Eu e essa galega aí, a gente tem uma. Hoje, quando ela falou para eu ia falar sobre esse assunto, eu falei, cara, foi justamente isso ontem que eu estava estudando, né? Que eu estava lendo sobre essas questões que nos prendem, né?
é quando a gente fica estressado, cara. Numa discussão mesmo. Eu estava muito assim, por exemplo, outro dia, lá na minha empresa mesmo, eu sempre assim, né? Eu vou confessar para vocês, eu deixo uma pasta de amendoim lá. Por que eu deixo uma pasta de amendoim lá no meu trabalho para mim, né? Porque, cara, tem hora, por exemplo, eu levo todo dia meu quilinho de carne. Mas, cara, os treinos de pernas que a gente faz exige muito. Então, tem dias, cara, que minha fome está acima do normal. E eu não vou pegar, vou ficar comendo porcarias, né? Então, eu deixo lá uma pasta de amendoim, ou deixo lá dentro da geladeira alguma coisa relacionada o mais natural possível. Então, uma pessoa me viu lá e falou, cara, vem cá, mas isso aí não é industrializado? Ah, nada. Ah, com um copo de refri na mão. Pois é, cara, para você ver, né, que a gente depende, assim, a gente não faz, a gente quer dizer para você que a gente não está contra indústria nenhuma, nem indústria farmacêutica nenhuma, né? O que a gente quer dizer para você é o seguinte, que você tem que fazer aquilo com o menor impacto possível. Então, o que, que tem dentro daquele pote lá de pasta de amendoim? Ele tem amendoim torrado e só. E Cara, mas não sal. consigo comer isso. Tá? E sal. E? Sal. Não é sal. Geralmente, Então, pasta de amendoim, pelo menos aqui na Noruega, todas têm sal, né? Aí eu encontro aqui, se eu não me engano, com 95, 98% de puro amendoim. É muito bom, de qualidade, orgânico e tal, mas acho que no Brasil esse não sei, né? Se é possível encontrar algo assim de tão alta qualidade. eu não vou fazer propaganda, né? Mas tem alguns que a gente encontra com qualidade, que a gente aprende a ler rótulo. Cuidado, que a pastinha de amendoim pode gerar uma compulsão aí, pode abrir o portal. Sim, sim. Por isso que eu falei, né? Então, por exemplo, cara, você nunca usa whey? Eu uso, cara. Então, por exemplo, assim, igual eu falei para vocês, vamos dizer que naquele dia lá eu preciso bater minha meta proteica, eu não consegui, eu vou comer porcaria na rua? Então, eu não vou gastar rios de dinheiro na rua, num restaurante chique para comer filé ou na churrascaria todos os dias, sendo que eu posso fazer o essencial, né? E não é nada disso, né? Então as pessoas quando chegam para a gente falar assim, não, mas isso é muito caro, porque carne está muito caro. Eu falei, quem precisa? Quem te falou que são os melhores, vamos dizer assim, os melhores cortes, né? Que você vai comer filé mignon todos os dias. Cara, eu aqui em casa, a minha vida é na carne moída, minha vida é na costela, carne de porco, né? Que eu adoro. Então, assim, cara, e se você botar na ponta do lápis no final do mês, cara, você vai economizar muito, né? Você vai economizar muito, você vai ver verdade, um pouquinho, só um ponto que eu queria comentar rapidinho, sobre essa questão, né? Quando a gente vai fazer o que tem que ser feito, o básico. Eu vou só voltar, amigo, para uma parte mais prática da coisa, porque senão a gente não pratica o essencialismo e a gente fala o que tem que ser dito. Então, o que acontece? A gente, às vezes, vai ter que fazer um trabalho de eliminação, de eliminar o que não é interessante. E esse trabalho é tão importante quanto priorizar o que a gente tem que fazer. Então, muitas vezes, tem gente que não está tendo resultado porque está fazendo o que não precisa ser feito, está colocando muitos ingredientes, está fazendo tudo muito palatável, tudo com bacon, queijo, creme de leite, está ali se excedendo, está fazendo receitinha todos os dias, fazendo receitinha doce, salgada todos os dias, e aí não está conseguindo ter um bom resultado, ou de emagrecimento e até de hipertrofia. Tá? Então, a gente sempre sim tem que ter isso em vista. Quanto mais simples, a gente tem aí o exemplo da Paty Duval, acho que muita gente segue aqui ela está aqui de Nutridados desde o início do processo dela e do nosso processo também de trazer lives, de trazer informações para vocês. Então, é muito importante isso, fazer o que tem que ser feito e, às vezes, o processo só vai para frente, só vai deslanchar, você só vai voar, pensa que você é um balão. Você só vai, né, alcançar novas altitudes se você se desfizer do peso excedente. E esse peso aí pode ser receitinhas, pode ser, tá complicando muito, aí quer ter chia, quinoa, farinha de não sei das quantas, farinha de não sei de quem, o óleo de não sei de quem. E quanto você poderia estar fazendo aí a sua própria banha caseira,
né? Pegar uma panceta, derreter, ficar ali com torresmo e ainda depois ter uma banha para você utilizar durante a semana, durante semanas, talvez. Então, esse é o simples, né? O simples, o essencial, ele tende sim a te dar um resultado melhor. Isso também, gente, se aplica ao treino, tá? Antigamente, eu acreditava que eu precisava de ter muito conhecimento, ainda acredito, mas não ir como impeditivo. Eu acreditava que eu tinha que saber fazer todas aquelas palhaçadas, aqueles treinos loucos, sobe não sei aonde, trepa com não sei mais o que, sobe em cima da bola e pega um elástico, pega uma corda, dá 3 pulinhos para cima, 2 piruetas para baixo. Quando, na verdade, no treino e na alimentação, né, como eu já falei aqui da alimentação, se a gente fizer o simples, o básico, bem feito, teremos um bom resultado. Então, às vezes, você está aí, não, que eu não sei muito. Investe em aprender um bom agachamento, um bom supino, e o resto é aparelho, treinar um bíceps. Aprende. Você não precisa ter na sua... no seu, vamos dizer assim, você tem um cinto assim de ferramentas, né? E você não precisa ter vários cintos, várias coisas, vários dispositivos para você conseguir ter um bom resultado. O básico, saiba ali, olha, 6 exercícios para inferiores, 6 para superiores, e o resto você vai aprendendo com calma, fazendo com calma, com qualidade. Isso você não precisa saber um monte de coisa para você ter um bom resultado. A gente vai construindo conhecimento, a gente vai construindo uma rotina, a gente vai construindo um estilo de vida aos poucos, né? Isso se chama desenvolvimento. Desenvolver, né, alguma área da sua vida, significa isso. Você fazer o essencial e aí, conforme for passando o tempo, a sua necessidade, o seu corpo mais treinado, você vai incrementando conforme a sua necessidade. Mas o incrementar não é ele que vai te garantir o resultado. O que vai te garantir o resultado é você fazer o básico, é você fazer o essencial. E isso vale para tudo. Vale para treino, vale para alimentação, vale para sua saúde emocional, vale para o seu casamento, para a sua vida econômica, vale para tantas coisas, para todas as áreas da sua vida. Então, quando você tem essa clareza, quando você sabe o que você quer, quando você sabe quem você é, né, você consegue, sim, alcançar de maneira mais rápida, mais eficaz e menos dolorosa o seu resultado final. Reginaldo, vamos parar por aqui, né? Para ficar uma coisa, para ficar dentro da pegada essencialista. Eu vou falar para vocês aqui rapidamente, né? Muito obrigada. Muito obrigada pela audiência de vocês. Vai estar lá no YouTube, se não acontecer nenhum problema técnico aqui, que às vezes acontece, é raro, mas acontece. Vai estar lá, sim, amanhã a gente vai ter aqui, sim, eu já falo para vocês, já anuncio para vocês e coloco o link aqui nos stories para vocês pegarem aí mais uma live. E dica de novo, novamente, o filme Forrest Gump. Pessoal, mais uma vez, agradecer a audiência de vocês aí, né? Cada dia mais. Sim, só comentando, né? A Nutridade chegou aí aos incríveis 19K, não foi isso? Que você me falou um dia desse aí? Eu vou preparar alguma coisa legal, quem tiver sugestão aí para o 20K, né? Vamos ver se a gente consegue bater os 20K em setembro. Será que dá? Cara, isso aí hein, Tânia? A Cléia tá falando aí, pô, já acabou, né? Cara, isso não é já, não. Não, mas eu falo assim, esse é um tipo de feedback, que a gente adora, né? Lógico que a gente queria ficar aqui umas 3 horas, 4 horas, né? Mas o que acontece? A gente tem todo um roteiro lá no YouTube, lá de tempo e tudo mais, mas o recado essencial para vocês, acho que a gente já atingiu o objetivo, né? Então, eu quero agradecer aí, pessoal, mais uma vez a audiência de vocês e fiquem com Deus e vamos em frente sem olhar para trás, né? Não tenham medo, né, de ser felizes, né? Arrisquem, né? Não vão perder nada com isso.
Então tá. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, E pessoal. até semana que vem. Tchau.